Olá, bom dia. E a nossa matéria de hoje é sobre energia elétrica. Vamos falar sobre eletricidade. Muitos dos fenômenos elétricos, eles já são conhecidos há muitos séculos. Porém, as explicações mais científicas sobre esses fenômenos, elas só começaram a ser elaboradas no final do século XVII, com a Revolução Científica. Né? E vocês, o que vocês pensam a respeito da eletricidade? Né? Em que momentos a eletricidade está presente no nosso dia a dia? Primeiro, qual é a definição de eletricidade? Né? Você sabe me dizer o que é eletricidade? Eletricidade está relacionada a vários fenômenos que são relacionados a cargas elétricas. Né? Então, de onde que vem essa palavrinha? Elétrica. A matéria, ela é sempre, né? A matéria, tudo que possui massa e pode ser medido, pode ser pesado, vai ser composto por átomos. Os átomos são formados por partículas menores, são as partículas subatômicas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. O núcleo ele vai ser formado por prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva, enquanto os elétrons, que estão aqui na eletrosfera, nessa parte externa do átomo, os elétrons vão ter carga negativa. Os elétrons, eles são responsáveis pela maior parte das interações elétricas, né? Então, a palavra eletricidade, ela vem dos elétrons. Boa parte das interações elétricas que nós percebemos na natureza, elas estão relacionadas aos elétrons, né? Por exemplo, a formação de vários tipos de moléculas, a formação de relâmpagos, emissão de luz das lâmpadas, tudo que vem da eletricidade está relacionado aos elétrons. Essas partículas, os elétrons, vão se encontrar na região mais externa do átomo, né? Então, aqui é o núcleo do átomo, que é a região externa, então os elétrons vão estar localizados nessa região e vão apresentar certa liberdade no seu deslocamento. Então, o núcleo não, ele fica quietinho ali paradinho. Já os elétrons, eles podem se deslocar. E quanto mais afastado do núcleo estiver um elétron, maior vai ser a sua liberdade de deslocamento. E, então, né, maior a possibilidade de que ocorra interações elétricas. Interações elétricas é entre elétrons de átomos diferentes. Os elétrons, então, eles podem ser ganhados ou perdidos por um átomo. Se um átomo ou um corpo ele tem mais elétrons do que prótons, a carga total dele é negativa, né? Porque se ele tem mais elétrons e os elétrons são negativos, a carga total dele é negativa. Se o corpo tem menos elétrons do que prótons, então se ele tem mais prótons, a carga elétrica dele é positiva, porque ele tem mais prótons que são positivos. As cargas elétricas, né, corpos que têm cargas elétricas de um mesmo sinal, seja positivo, né, seja ambos positivos ou ambos negativos, eles vão se repelir. Enquanto corpos que têm cargas elétricas com sinais opostos vão se atrair. Então, repulsão entre cargas positivas ou cargas negativas e atração entre cargas elétricas diferentes. Uma definição muito importante para a gente falar sobre eletricidade é o conceito de eletrização. Eletrização é um processo em que um corpo, que antes era neutro, eletricamente neutro, ele vai se tornar eletrizado por causa da transferência de carga entre esses dois corpos. E nós temos, né, vamos ver na figura, um corpo neutro, mesmo tanto que ele tem de próton, ele tem de elétron. Se esse corpo ele ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Se esse corpo ele perde elétrons, a carga dele agora tem mais positivo do que negativo, ele está eletrizado positivamente. Mais elétrons, eletrizado negativamente. Mais prótons, eletrizado positivamente. Então, nós dizemos que um corpo está eletrizado quando os átomos perderam, nesse caso aqui, perderam ou ganharam elétrons. E neutro quando é igual. A eletrização ela pode ser de três tipos, né? Ela pode acontecer de três formas diferentes. A primeira forma é a eletrização por atrito é contato, né? Então, ela vai ocorrer quando os dois materiais eles vão ser friccionados um contra o outro, friccionado, vai ser esfregado mesmo um contra o outro. Durante o atrito, ocorre a transferência de elétrons de um corpo para o outro. O corpo que perde elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente, e o corpo que ganha elétrons vai ficar eletrizado negativamente. Perde, fica positivo. Ganha, fica negativo.
O tipo de material que compõe o corpo define quem vai ficar eletrizado positiva ou negativamente. Olha esse exemplo do vidro. Se você esfregar a lã no vidro, né? O vidro vai ficar carregado positivamente e a lã vai ficar com todos os elétrons para ela. Se ela vai ficar com os elétrons, ela vai ficar negativa. Vamos dar uma olhada. Presta bastante atenção aqui no processo de eletrização. Vou pedir para vocês darem uma pausa e fazerem essa experiência aqui em casa. Super simples. Vocês vão precisar de um paninho, uma régua e papelzinho picado, né? Então, vocês vão atritar o paninho na régua, atritar, você vai tirando os elétrons e vai aproximar dos papeizinhos. Por que acontece essa aproximação? Por que os papeizinhos que tiverem cargas elétricas diferentes da régua, né, vai ser atraído por ela? O nome disso é eletricidade estática, super simples de fazer. Dá uma pausa e faça essa experiência em casa. Agora vamos falar do segundo tipo de eletrização, que é a eletrização por contato. A eletrização por contato ela vai acontecer quando um corpo eletrizado ele vai ser colocado em contato com um outro corpo que antes era neutro. Nesse caso, vai ocorrer transferência de elétron entre eles, e o corpo neutro vai ficar eletrizado. Na eletrização por contato, os corpos eles sempre se eletrizam com cargas elétricas de mesmo sinal. Então, olha, esse era neutro. Aí, quando você encosta nele o corpo B, que estava eletrizado negativamente, vai passar os elétrons do B para o neutro. Agora, ambos vão ficar carregados negativamente. Vamos ver como isso acontece. Pessoal, é neutro B, agora é negativo. Quando eu encosto, ambos agora estão negativos. O terceiro tipo de eletrização é a eletrização por indução. Nesse caso, não há contato entre os dois corpos, ou seja, um corpo que é neutro ele vai ficar eletrizado apenas pela aproximação de um outro corpo que já está eletrizado. Então, diferente do contato, agora nós apenas aproximamos. Ao aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, a atração elétrica, vai ocorrer esse processo que é chamado de indução. Dá uma olhada aqui. Esse daqui, olha, está carregado, ele é o indutor. Esse daqui que antes era neutro, nós vamos chamar ele de induzido. Quando nós aproximamos o indutor perto do corpo neutro, ele vai atrair para cá todos os elétrons, né? Então, aqui está positivo, ele vai atrair todos os elétrons que são negativos. Então, agora o corpo B ele está também eletrizado. Se você usa um fio, né, e conecta isso com o solo, o B, né, o induzido, ele vai perder toda a carga positiva aqui para o solo e vai sobrar só a carga negativa. Quando se eletriza, o induzido ele sempre fica com uma carga de sinal oposto à carga do indutor. Dá uma olhada só como isso acontece. Você não encosta, apenas aproxima. Quando você aproxima, toda a carga elétrica que é diferente, né, são os opostos que se atraem, então se ele é negativo, ele atrai toda a carga elétrica positiva, enquanto a negativa vai lá para longe, ela se afasta, porque ela é repelida. Agora, ambos estão induzidos. Esse é o indutor e esse é o induzido. Então, um resumo, né, dos três processos de eletrização. Aqui nós temos a eletrização por atrito, né? Então, a gente remove os elétrons atritando. Eletrização por contato, então, quando você encosta um corpo eletrizado em um corpo neutro. E por indução, quando você aproxima um corpo que está eletrizado de um corpo neutro. Com relação aos fenômenos elétricos, né? A gente percebe os fenômenos elétricos na natureza. A gente percebe também que muitas vezes quando chove muito, interrupção da energia, né? A gente fica sem energia elétrica em casa. Por que isso acontece? Toda vez que chove, fica sem energia elétrica. Isso acontece por causa que as descargas elétricas naturais, elas vão afetar a rede elétrica, né? Que é nossa, que é artificial. Então, as descargas elétricas naturais afetam a rede elétrica, que é artificial, que é humana. Então, em dias de tempestade, né, como tem muito vento, então dá uma olhada nessa imagem, como tem muito vento, vai ocorrer eletrização por atrito. O atrito entre o vento e as nuvens vão fazer com que as nuvens e até mesmo o solo fiquem eletrizados, né, como se estivesse ali atritando, você está removendo elétrons. Então, as nuvens que vão ficar eletrizadas, elas vão induzir uma carga elétrica contrária à superfície da Terra. As nuvens vão estar eletrizadas positiva ou negativamente, e a Terra vai estar ao contrário.
Então, o que que acontece? Essas cargas elétricas que vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, até que ocorra uma descarga de elétrons entre as nuvens e o solo. É mais comum, mas também pode ocorrer descargas elétricas entre duas nuvens ou entre o solo e a nuvem. Isso é o raio, né? Então, quando nós vemos um raio, nada mais é do que uma descarga elétrica entre as nuvens e o solo. É o mais comum, pelo menos. Então, o raio, ele vai emitir um som, que é o trovão, ele vai emitir uma luz, vai emitir também uma luz. Durante essa descarga elétrica, né, os elétrons eles vão se mover muito rapidamente de um lugar para o outro, né? Então eles vão fazer o ar se aquecer, eles vão se transformar em outras formas de energia, né, como calor e luz. E muitas vezes esses raios, dependendo do local que eles vão atingir, né, se eles atingem o solo, eles podem causar vários tipos de prejuízos. Então, uma quantidade de energia muito forte, né? Então, esses prejuízos eles podem ser materiais, podem ferir animais ou até mesmo pessoas. O Brasil, por ser uma área muito extensa, né, de floresta tropical, ele é o campeão mundial de raios, né? Então, o Brasil ele é o país que tem o maior número de raios por ano. O estado mais atingido é o Mato Grosso do Sul, porque ele está numa área onde ocorre encontro entre massas de ar, tanto fria, vinda do sul, como quente, vindo da Amazônia. Então, isso contribui para uma grande incidência de raios. E a menor incidência no Nordeste, no estado do Sergipe. E o para-raio? Como que funciona um para-raio? Um para-raio, ele nada mais é do que uma haste de metal pontiaguda que é conectado à terra através de um fio condutor de cobre. Então, nós temos aqui uma ponta de metal, ele vai ser conectado lá na terra com um fio de cobre. E vão ser localizados nos topos, né? Principalmente topo de prédio, que vai atrair mais os raios. Do raio é justamente atrair e desviar os raios, que são as cargas elétricas, conduzindo essas cargas elétricas até o solo, de uma forma segura, através do fio terra. Então, ele vai pegar essa descarga elétrica lá em cima e vai diluir ela na terra, de forma que evite acidentes. O princípio de ação do para-raio ele se baseia no poder das pontas de um condutor metálico. Então, qualquer ponta ela vai atrair um raio. Né? Então, é por isso que a gente tem que evitar segurar coisas de metal em dias de tempestade, porque se você estiver segurando lá uma colher, um garfo no meio de uma tempestade, você vai servir de para-raio e você vai atrair aquela descarga elétrica. Então, em materiais condutores pontiagudos, o excesso de carga ele tende a se concentrar nas extremidades, o que gera um campo elétrico muito mais intenso na ponta do que nas outras partes desse condutor, o que aumenta a chance dele atrair descargas elétricas. Eu coloquei algumas dicas, né? Se você estiver na rua, não usar telefone, né? Não utilizar telefone celular, porque o telefone celular ele tem uma carga elétrica. Então, se você usa o telefone celular, você tem mais chances de atrair um raio. O óbvio, né? Não segurar objetos metálicos longos, como tripé, vara de pesca, guarda-chuva, né? O guarda-chuva fechado, ele é uma ponta, então ele vai funcionar como um para-raio. Manter distância de estruturas altas e com pontas, como árvore e poste. Então, esconder debaixo de uma árvore no meio da tempestade. Péssima ideia, porque a árvore também pode funcionar como um para-raio, embora ela não seja de metal. Ficar longe de cerca de arame, varais de metal, trilho, linha telefônica e de energia elétrica, porque tudo isso atrai as descargas elétricas. Em casa, até mesmo dentro de casa, evitar o uso de telefone, né? Não telefone sem fio ou celular, se for necessário, mas telefone com fio pode ser muito perigoso. Então, utilizar só para emergência. Evitar deixar os aparelhos elétricos ligados na tomada, porque pode haver alguma interferência, né, das descargas elétricas na fiação, e essa fiação ter um excesso de eletricidade e queimar esses aparelhos, né? E ficar longe de objetos metálicos, né? Então, torneira, cano, grade, arame, mesmo dentro de casa, evitar ficar próximo disso e estar sempre calçado, né, com chinelo de borracha. Então, é isso. Qualquer dúvida, podem me enviar.